que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse toda a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Irmãs, irmãos, no silêncio rezemos no íntimo do nosso coração, peçamos ao Senhor o auxílio do Espírito Santo, porque só pelo auxílio do Divino Espírito Santo podemos alcançar a plena compreensão da Escritura. Rezemos, invoquemos o auxílio do Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nesses tempos convivendo com Jesus, que dirige aos discípulos um ensino. Domingo passado, ensinou-nos como lidar com o irmão que erra e como enfrentar a fragilidade do irmão, chamando-o numa pedagogia de correção. Os 3 passos:
corrigi-lo em particular. Se não ouvir, se não mudar, corrigi-lo na presença de 2 ou 3 testemunhas. Se não mudar, corrigi-lo diante da igreja. Aí, se não mudar, trata-o como se fosse um pagão. Então, a correção, ela tem um limite. Você não fica exaustivamente o tempo inteiro zoando na cabeça do joio para o joio virar trigo. Você ajuda-o, apresenta-lhe algumas alternativas que te é possível, individualmente, na presença de mais alguns ou na presença da igreja. Claro que esse tema da correção, e domingo passado eu começava a pregação dizendo, muitas vezes nós confundimos a pedagogia da correção, os 3 passos, com o perdão. E eu recomendava para que a gente aguardasse que viria, e hoje chegou o aprofundamento do tema da pedagogia do perdão. O perdão consiste no centro de toda revelação bíblica. O ápice da revelação bíblica é uma ação através da qual Deus se revela como genuinamente aquele que perdoa. O ápice, o ponto mais alto da revelação bíblica é exatamente a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Por esses 3 mistérios, paixão, morte e ressurreição, Deus mostra quem Ele é de fato e que rosto Ele tem. E Ele manifesta e expressa o rosto do Pai misericordioso, que oferece o seu Filho único para que por sua vida entregue no amor e sua doação total na cruz, o perdão se operasse e regenerasse nossa relação com o Pai. Esse é o centro de toda mensagem da revelação bíblica. O centro da história da salvação. O ápice é esse. Deus é amor e amor extremo que se manifesta no perdão. Tomemos aí na sua casa, as leituras de hoje são tão bonitas, do Eclesiástico, do Salmo 102 e Romanos 14. Você pode anotar e depois a gente volta a essas leituras. Mas tomemos o Evangelho, Mateus 18, 21, 35. Pedro, que havia recebido aquela bronca de Jesus, dura, severa, depois daquela bronca, Jesus anunciou pela segunda vez sua paixão, os discípulos ficaram espantados, subiu com eles o monte da transfiguração, desceu do monte e dirigiu aos discípulos um ensino acerca do pecado, da ofensa, do erro, do escândalo, do erro da pessoa que diz que crê, mas que comete coisa errada. O escândalo, o pecado, a pedra de tropeço, a causa de queda, porque escandaliza os outros, sobretudo os pequeninos, os inocentes. Pedro escutou Jesus e provavelmente Pedro estava igual goiano. Goiano tem sempre uma mágoazinha armazenada no coração. Pedro olhava para Jesus e pensava, tá bonito o ensinamento dele, mas eu estou chateado com você, estou magoado com você. E remoía Pedro. Pedro, com a calculadorazinha de pescador, de dono de uma empresa de pescaria, sabia fazer cálculos, sabia planejar a partir dos números, dos resultados da pescaria, positivos ou negativos. E na lógica dos cálculos humanos, aproxima-se de Jesus e faz a pergunta. Vamos lá? Naquele tempo, versículo 21, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes?
No tempo de Jesus, os rabinos que pregavam e ensinavam nas sinagogas tinham uma forma de ensinar, e esse tema do perdão aparecia, e há registro disso, de ensinos de pregação dos rabinos nas sinagogas acerca do perdão. Os rabinos diziam que o perdão precisa ser repetido, repetido, repetido até 4 vezes. Há registros históricos de pregadores, rabinos, ensinando que se perdoa até 4 vezes. Pedro vai além desse raciocínio. Pedro põe uma carga, uma tinta a mais. Pedro supera a linha de raciocínio dos rabinos e propõe mais 3. 4 mais 3, 7. O número perfeito, a plenitude. 7 representa a plenitude, a perfeição. Devo perdoar até 7 vezes. Um símbolo forte. Corrigir até 3 e perdoar até 7. Os rabinos falavam em perdoar até 4. Pedro acrescenta mais 3 e fala perdoar até 7, conforme o texto. Jesus responde, apresentando a causa e a razão da sua vinda. A causa e a razão do diálogo do divino Pai Eterno com a humanidade. Perdão, pecado, graça é o centro da mensagem bíblica e, sobretudo, dos evangelhos. O perdão, a graça e o pecado são os 2 temas mais importantes. Eu sempre digo para as catequistas, sempre repito isso para as catequistas. As crianças que no dia da confissão, antes de fazer a primeira comunhão ou crismar, no dia da confissão, chega ao padre mais dominada pelo medo e a insegurança do rito da confissão do que conduzidas pela graça, pela alegria de aprender o que é a graça, o que é o perdão e o que é o pecado, essas crianças não foram bem catequizadas. Não tem nada que avalia melhor a catequese do que a compreensão que uma menina ou um menino tem ao longo da catequese acerca do que é o pecado e do que é a graça. Esses 2 temas são fundamentais, decisivos para o agir da igreja, quando ela liga na terra e liga no céu, com o sacramento da penitência, dando o perdão, e quando o penitente vem e procura e quer ser ligado na terra para ser ligado no céu, através da absolvição. A resposta de Jesus é curiosa, supera Pedro. Se Pedro já estava acima da média dos rabinos, Jesus vai acima da média de Pedro. Só para a gente recordar, a lógica do ambiente do povo do Antigo Testamento, embora tenha muito no Antigo Testamento, muita coisa bonita acerca do perdão, da misericórdia, como essa primeira leitura de hoje, o Salmo, a primeira leitura do Eclesiástico, o Salmo 102, mas culturalmente, a mentalidade que predominava na visão do povo da Bíblia era a lógica da vingança. O próprio livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 24, apresenta essa lógica da vingança. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Então, infinitas vezes a vingança. Isso é o tipo de
essa afirmação, essa síntese. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Isso é um tipo de coisa que a gente decora facilmente e fica pro resto da vida repetindo quando alguém ofende ou quando alguém cobra da gente. Você tem que perdoar. Você fala, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Jesus vai para além do raciocínio de Pedro, para além do raciocínio da lógica da vingança. Supera tudo isso e apresenta o extraordinário de Deus e o extraordinário do homem e da mulher que crê e que quer seguir Jesus. E para seguir Jesus tem coragem de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. O que vamos ver agora possui uma linguagem bem figurada, metafórica, às vezes poética, de parábola, e que exige da gente um esforço, porque as parábolas, quase todas elas possuem uma estratégia muito curiosa. Quem escuta a parábola é extremamente fisgado por ela, porque a historinha que a parábola, ou as historinhas bíblicas como essa que Jesus apresenta, Jesus ensina entrando na lógica e na mentalidade de quem o escuta. Então, quem escutava Jesus se sente profundamente representado, porque diz, exatamente isso que eu penso, desse jeitinho que eu acredito, igualzinho isso foi o que eu aprendi. E lá na frente Jesus nocauteia, a rasteira, mas não sobra nada. A gente é envolvido, fascinado, entusiasmado pela lógica, pelo poder, é mais do que oratória, porque aqui é um poder de comunicação, porque o comunicador aqui entra nos sentimentos, nas emoções e na compreensão da pessoa que escuta. Parte disso, e a partir disso, reinaugura e funda uma compreensão nova, a metanoia. Muda a mentalidade para mudar a meta. Vamos lá? Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Corrigir até 3 e perdoar até 70 vezes 7. Jesus usa mesmo o raciocínio de Lameque, vingado 70 vezes 7, Jesus usa a mesma matemática para perdoar 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei. A gente já entende que o rei é o divino Pai eterno, o próprio Deus, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Os empregados, todos os que creem, todos os que pertencem ao reinado de Deus, todos os que se dizem participantes do reinado de Deus. Empregados é uma linguagem também que a gente não aceita muito, porque a gente não pensa muito numa relação de empregado com Deus, não é? A gente quer sempre uma relação mais do que essa de empregado, de regra, de norma, horário a cumprir, tarefa, responsabilidade e salário estabelecido, no máximo mudando o salário, o valor salarial uma vez por ano. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Provavelmente a Bíblia de muitos de vocês que está aí, você está lendo, ao invés de enorme fortuna, fala 10.000 talentos. Se a sua Bíblia traduz por 10.000 talentos, sabe o que significa isso hoje, ou já naquele tempo? Mais ou menos 20 toneladas de ouro. Dá para destruir 5 Amazônia. Com o garimpo ilegal. Ilegal também. 20 toneladas de ouro é muita areia para o caminhãozinho da gente.
devia uma enorme fortuna, devia 10.000 talentos, cerca de 20 toneladas de ouro. Como o empregado não tivesse com que pagar, o raciocínio é esse: a única saída é o castigo que for apresentado, ou o perdão, porque não tem chance de alguém garimpar 20 toneladas de ouro para pagar uma conta. É uma enorme fortuna, uma síntese boa. O empregado, como não tivesse com que pagar o patrão, versículo 25. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. Era a lógica do ambiente do Oriente Médio, do Oriente todo, tomar as pessoas e os bens dela, a família, como escravo, como posse. Ontem eu estava lendo um artigo acerca da quantidade de japoneses que foram vendidos como escravos pelos portugueses no período da colonização. Isso é uma coisa que a gente pouco sabe, uma matéria muito interessante num desses grandes sites de notícia do mundo. Se apropriava da pessoa e dos bens dela, da família e de tudo, para que pagasse a dívida. O empregado lembra muito uma atitude espiritual. A dívida é material, mas a atitude é muito espiritual. Caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava. Parece uma oração, né? Não parece? Suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Todos pedem um prazo, todos nós. Todos garantimos que pagaremos tudo. Nos últimos anos, nós criamos ainda um mecanismo mais sofisticado de apresentar uma promessa de que a gente vai pagar toda a dívida. Até quando alguém ofende a gente diz assim: eu vou perdoar, não agora. Eu preciso de um tempo. Vem não. Eu vou perdoar. Vou resolver isso, mas não agora. Me dá um tempo. As redes sociais inauguraram relações virtuais em que nós perdemos a capacidade de lidar com o real. Somos escravos da fantasia, da idealização, da expectativa, das virtudes idealizadas e perdemos a noção da virtude real, sem experimento cotidiano. E as redes sociais ainda inaugurou uma cultura mais dramática, que é a cultura do cancelamento. Não gostei, cancelo. Saio. Sai daqui. O empregado, que já tem um vínculo de dependência com o patrão porque ele deve uma dívida, ele agora apresenta um outro vínculo de submissão total, prostrado, como o demônio propõe a Jesus para: se prostrares aos meus pés, eu te darei todas as riquezas do mundo. Lembra aquela cena do demônio pedindo a Jesus para prostrar-lhe aos pés, para pagar para ter os reinos do mundo aqui, para pagar a dívida. O patrão se comove. Versículo 27. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe, não deu um prazo. O patrão fez mais do que o pedido. Ele pediu um prazo e o patrão foi mais, perdoou a dívida. Esse é o tema do perdão bíblico. Deus sempre nos dá mais do que pedimos, mais do que merecemos. No Salmo de hoje, o Salmo 102, no versículo 9 e 10, diz assim: o Senhor não fica sempre repetindo as suas queixas,
nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Isso já está na teologia, a teologia da graça já está pré-nunciada, pré-desenhada, ainda não muito elaborada como no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Mas esse versículo aqui é belíssimo. Ele não fica sempre repetindo as suas queixas, não guarda eternamente o seu rancor, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Perdoa tudo, perdoa-lhe a dívida. A surpresa vem agora. Versículo 28. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Na sua Bíblia, talvez fala 100 moedas de prata. Algumas traduções. Sabe o que representa? Mais ou menos 32 gramas e meia de ouro. A enorme fortuna, 10 mil talentos, 20 toneladas. 20 mil quilos de ouro, não é isso? E aqui, um outro, ele sai, ele pede um prazo e recebe o perdão das 20 toneladas de ouro. Encontra um que devia a ele 32 gramas, 5 de ouro. Gramas. Eu nem dou conta de fazer o cálculo matemático. 20 toneladas menos 32 gramas, 5, o que daria 19.900 e quase, não é? Veja que desproporção. Que coisa impressionante. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. E eu te pagarei. Do jeito que ele pediu, o companheiro dele pediu. Ele pediu piedosamente um prazo para uma enorme fortuna. O companheiro lhe pede algumas gramas. A desproporção dessa quantidade e a força do ato dos dois na submissão e a forma honesta com que os dois se apresentam, dá-me um prazo e eu pagarei, é nisto que entra a teologia da graça, a teologia do perdão, a teologia da cruz, por excelência. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, versículo 30, e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. O patrão não o pôs na prisão, falou em vendê-lo, não é? Com a mulher, os filhos e tudo que possuía. Esse aqui, ele, com o empregado que devia umas gramas de ouro, o coloca na prisão até que pagasse. Agora tem uma observação, versículo 31. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Esse é o papel da igreja. A igreja, a comunidade, na minha vida, é sempre o grupo dos outros empregados que observam meus comportamentos e os seus comportamentos e que vão até Deus e apresentam os meus comportamentos, seja para louvá-los ou seja para dizer: Senhor, não está correto que o Antônio se comporte assim. O Senhor o perdoou. Veja o que ele fez com alguém que lhe devia uma merreca. E lhe contaram tudo. A gente precisa apresentar ao Senhor, a título não de fofoca ou de acusação, mas apresentar ao Senhor a nossa indignação.
Eu ouvi uma pregação de um padre dizendo que ninguém pode falar mal da igreja, ficar chateado com a situação de Trindade, deve rezar para o padre e que não pode de jeito nenhum. E uma senhora mandou para mim dizendo: padre, está certo um padre dizer que eu não posso ficar indignada com uma coisa, com um erro que parece ser tão grande. Falei: de jeito nenhum, é direito da senhora indignar-se com o erro meu, padre, bispo, de quem quer que seja. O que existe em mim e em você como reação diante do erro do outro é exatamente a manifestação do Espírito Santo, o senso de fidelidade e de coerência com a fé que diz: nós que formamos essa comunidade dos que creem e seguem Jesus, não podemos ficar assim. Perceba que os empregados, vendo o que havia acontecido, ficaram tristes. Procuraram o patrão, contaram tudo. Eles não foram vingativos, não foram lá fazer fofoca, não falaram mais do que viram, não é? Não fizeram um espalhafato nas redes sociais acusando. Foi no meio certo, fazer uma denúncia de forma correta. É esse o caminho. Nós não podemos entrar nesse raciocínio de que porque o Padre Antônio errou, é um servo de Deus, é um sacerdote, ninguém pode levantar a mão contra o padre. Não, qualquer um que erra precisa e merece e deve ser corrigido pela igreja, no meio e no modo certo. Não nas redes sociais, não assistindo a missa e fazendo os comentáriozinhos lá no meio da missa e fazendo acusações perversas contra os irmãos da igreja. Esse não é o canal. Você deve falar com Deus e não fofocar. E não espalhar o erro do outro como sujeira para sujar mais ainda. A tristeza diante do erro da gente deve ser tristeza que toma a gente diante do erro do outro. A corresponsabilidade nossa. Por isso, aquela pedagogia de Jesus domingo passado em corrigir o irmão, ocupar-se com o irmão que errou, corrigi-lo em particular, corrigi-lo na presença de 2 ou 3, corrigi-lo diante da igreja. Tem uma pedagogia. Aqui, eles ficam tristes e vão direto falar com o patrão, que aqui é o próprio Deus. Peçamos ao Senhor a graça. A graça de reagirmos sempre diante do mal, seja ele nosso ou do nosso próximo. Peçamos ao Senhor a graça de ficarmos tristes sempre ao vermos as coisas erradas. É uma graça. Peçamos do Senhor a graça de ter coragem de ocuparmos-nos, corrigindo uns aos outros, e se não mudar, levar essa denúncia ao Pai Eterno e dizer: Senhor, corrige-o. Versículo 32. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: olha a avaliação do patrão. Empregado perverso. Eu te perdoei toda a tua dívida, não te dei um prazo danado. Eu te perdoei toda a tua dívida. Também tem no Salmo que diz: o Senhor fez por nós muito mais do que pedimos e merecemos. Porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu irmão como eu tive compaixão de ti? Esse é o princípio fundante da compaixão, da misericórdia do homem e da mulher que creem. Olhar para o coração de Deus que me perdoou e que te perdoa, e a partir do movimento de Deus de compaixão para comigo, eu movo essa mesma compaixão que Deus dirigiu a mim na direção do que me ofendeu, do que me deve. O patrão indignou-se, como os empregados. Indignar-se diante dos erros tem que ser uma reação divina.
essa história de que a gente deve conviver com os erros dos outros, não, porque está na família, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é meu irmão, porque é meu padre, porque é um sacerdote, porque é um bispo. Não! Indignar-se é uma reação divina. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Quer dizer, nunca. Quem vai preso na mão de torturador vai dar conta de garimpar 20 toneladas de ouro? Quem? E assim conclui Jesus, é assim que o meu Pai, que está nos céus, lembra o Pai Nosso, não lembra? Fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. A sede do perdão, a sede, o trono, onde o perdão fica sentado, aguardando a hora para ser usado, é o coração. Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Nós vivemos uma cultura do linchamento virtual. Alguém erra, a gente vai para as redes sociais. A tristeza das pessoas que ficam assistindo às missas e fazendo comentários do erro do padre, do erro da música, do canto, do erro litúrgico, do erro. Não é hora. Isso é linchamento. A cultura virtual, ela não tem troca, ela não tem escuta, ela não tem construção de reputação. Ela está o tempo inteiro construindo e destruindo a reputação na mesma proporção. É só uma questão de para que lado está o dedo, o polegar, para cima ou para baixo, o like, permanentemente. Existe na nossa cultura um gozo em culpar o outro e se sentir limpinho. É uma sensação de ver o erro do outro, ainda numa coisa que os sociólogos, o povo da psicologia trabalha, um contato sem contágio. A cultura virtual é o contato sem contágio. A teoria da imunidade social. Fugir do contágio, evitando relacionamentos. Conviver, errar, conviver com erro. Portanto, nós sempre idealizamos e fantasiamos relações. Idealizamos pai, mãe, ficamos emocionados assistindo os vídeos e os programas de televisão e os videozinhos da internet que mostra pai e mãe perdoando, pai e mãe bonzinho, e a gente idealiza, e o pai e a mãe real, a esposa e o esposo real, o filho, a filha real, o genro, a nora reais, que a gente tem dentro de casa, a gente não consegue conviver. Somos como crianças sem convivência. Que o dia que a gente sai da bolha virtual, a gente adoece porque não adquire anticorpos. Não é assim? A cultura virtual, ela é uma cultura de linchamento permanente. Nós precisamos recuperar a vida e a convivência, ainda que difícil. Nós vivemos numa sociedade que surgem os gurus da consciência, mas os gurus sem convivência, gurus que dão conselhos, palestras, palavrazinha, frasezinha. As pessoas vivem pedindo de mim, padre, grava todo dia uma homiliazinha pequenininha, uma frase. Eu digo, para que você depender de uma palavrazinha minha para eu virar guru seu? Pega o evangelho do dia e deixa Deus te falar e transforma uma frase daquele evangelho do dia na sua oração. Esse trem de um padre, um bispo está o tempo inteiro nas redes sociais dando uma palavrazinha, um videozinho, uma frasezinha. Isso não é fé, isso não é pedagogia da convivência real. Isso é delírio. São chamados de, não se assuste, são chamados de, eu li essa semana, fiquei impressionado,
as profissões delirantes. Fiquei impressionado com esses dois conceitos. A teoria da imunidade social. Os adolescentes, por que eles gostam de ficar com o celular, o computador no quarto? Cria uma bolha, a imunidade social. Não me contamino. Meu pai é chato, minha mãe é chata. Isso é próprio de adolescente. Meu tio, meu avô, minha avó, o professor, é tudo chato. O bom é a bolha que eu crio. A teoria da imunidade social. E fiquei impressionado com essa definição dos estudiosos. As profissões delirantes. Os profissionais adoecem. Da hora para outra, são os youtubers mais bombados das redes, mais cheios de like o tempo inteiro. E de repente, suicida, entra em depressão, aparece de olheira, internado com taquicardia, com síndrome do pânico, até padre. As profissões delirantes, porque tem que estar bonitinho o tempo inteiro com a falazinha mansa e engomada e quase melancólica, porque precisa prender você na melancolia dele. Todos esses grandes padres e homens das redes sociais, das profissões delirantes, têm essa vozinha engomada, chiclete que gruda em você e te puxa para aquele trenzinho, tan, 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 tan. Não é real. Esses profissionais, ainda que padres e que psicólogos e que médicos e youtubers, eles adoecem do nada. Tem um medo da imagem dissolver no ar. Uma ansiedade por causa do cancelamento. Diminuíram os likes. Os trabalhadores das profissões delirantes são simultaneamente algozes e vítimas de um ativismo online, uma escravidão da expectativa de si e uma dependência da aprovação do outro, porque não oferecem uma convivência real. E convivência real, sabe o que é? É conviver com o meu pai e a minha mãe, com meu filho, a minha filha, minha família, meu avô, minha avó, meu padre, a irmã, o irmão da comunidade. Conviver como alguém que é vaso de barro, que quebra, que cai e quebra, que trinca, mas que pela graça do amor vivificante que brota na cruz de Jesus, ele é por excelência o ato supremo do divino Pai eterno, é uma pessoa, a pessoa do seu Filho, em uma ação na cruz, oferecendo o seu amor, que é o outro nome do perdão. Eu anotei aqui uma coisa que eu fiquei impressionado. Perdão é a forma suprema do amor. O exemplo do vaso de barro, que Deus nos viu vasos de barro. O pecado nos quebrou. E Deus, como um artista, pegou esses cacos nossos e como um artista, Deus restaurou o vaso de barro que somos, quebrados por nossa teimosia, por nossa estupidez em não reconhecer nossos limites e querer ser mais do verdadeiramente somos, acabamos quebrando-nos. Deus nos restaura com fios de ouro, com sangue de Jesus e recoloca cada pedaço de nós. O vaso ficou mais lindo, passou a ser uma obra-prima de alto valor, de valor salvífico. Cristo é o artista que do alto da cruz oferece o fio de ouro do seu sangue, que restaura cada pedaço nosso de vasos quebrados, regenerando aquela perfeição da obra da mão de Deus. Perdoar, reconciliar, vai contra todos os nossos instintos egoístas. O ego tem necessidade de enfrentar-se com o outro. O ego é tão egoísta
que para potenciar-se, para se impor, ele inclusive faz mau uso do perdão. A pessoa tomada de ego inflado, ela perdoa para se impor e se vangloriar, dizendo assim: não, mas ele não vale nada, mas eu perdoei ele. Ela não vale nada, mas eu perdoei. Eu sou uma pessoa boa, padre. Eu perdoei. Isso não é perdão, isso é ego. Enfermo, padecente. O ponto mais elevado do perdão é Mateus 5, 38 a 47. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Esse é o ápice do perdão, que é o que Jesus faz na cruz. Amar os inimigos e rezar por aqueles que perseguem. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. A única força capaz de mudar o mundo é o amor que inaugura laços de reconciliação e paz. O amor real, não o virtual, fantasioso, emotivo, cor-de-rosa. Perdoar é reconhecer que o outro é mais que suas fraquezas, por mais grandiosas que sejam essas fraquezas. O perdão não nega a gravidade do erro, mas o perdoador vai além, supera o erro, não se deixa guiar pelo erro do outro e não se deixa paralisar pelo erro do outro, porque tem gente que faz isso. O outro errou, eu passo a imitá-lo, conduzo a minha vida guiado pelo erro do outro. O outro errou, eu me paraliso num trauma. Meu pai fez uma coisa comigo que eu nunca vou perdoar. Quem perdoa não se deixa ser guiado pelo erro do outro, nem se deixa paralisar pelo erro do outro. Quem perdoa não se deixa guiar ou paralisar pela mágoa. Nós, goianos, o produto interno bruto de Goiás não é milho, nem soja e nem carne bovina. O produto interno bruto de Goiás é mágoa. Veja as duplas sertanejas e a sofrência que Goiás produz. De chifre para cima e para todo lado. A sofrência. Nós, goianos, temos orgulho da mágoa que a gente guarda. Precisaríamos aprender a cantar um perdão que muda quem perdoa e muda quem é perdoado. Nós precisaríamos criar uma cultura nova de reconciliação. Perdão e perdoar. Um teólogo, Reinhold Niebuhr, disse o seguinte: o perdão é a mais alta manifestação do amor. O perdão é superlativo do amor. A teologia da cruz revela que é impossível um verdadeiro amor que não traga consigo o perdão. Esse é um padre jesuíta, Adroaldo. É impossível um verdadeiro amor que não traga consigo o perdão. Perdoar não é um ato, ou alguns atos, 7 ou 70. Mas perdoar é atitude que se mantém no segmento de Cristo. 70 vezes 7. Infinitas vezes. Tantas quantas a realidade ou as relações humanas o pedir. A amizade do pai de um terrorista naquela casa noturna lá na França. O pai de um jovem terrorista que entrou lá dentro com as bombas e explodiu, se matou e matou um punhado, que ficou tão chocado em ver o filho ser capaz de fazer aquilo, que lendo nas redes sociais, aí tem o lado bom das redes sociais, um site que contava a história de cada um dos jovens que morreu, ele percebeu que um dos jovens que morreu tinha um pai que era parecido com ele, pai do terrorista.
Ele fica tão impactado com o sofrimento do pai de um dos jovens vítimas do ato terrorista que explodiu a casa noturna, que ele foi procurar algumas mediações de gente que o ajudasse a encontrar. Tem até um vídeo muito interessante, não me lembro se no site da BBC de Londres, que conta a história da amizade dos dois. Eu chorei potes d'água, não de mágoa, mas de emoção de ver a amizade daqueles dois pais. Toda semana eles se encontram num daqueles bares em Paris, na calçada, e tomam um vinho, e conversam, sorriem, fazem caminhada. E o pai do terrorista, que conhece a dor do pai do menino vítima do terrorista, e o pai do menino vítima do terrorismo conhece a dor do pai do menino terrorista. Essa lógica supera a lógica já avançada de Pedro. Perdão não se calcula, Pedro. Perdão não se contabiliza, Pedro. Perdão não é fruto da lógica da calculadora, mas da lógica da graça, da superabundância da graça, Pedro. Jesus é o perdão que supera a reciprocidade da equivalência. O que eu dou, o que eu recebo, eu dou. Perdão, só a cruz de Cristo diz o que é o perdão. Perdão é amor que supera a justiça, supera a mais elevada lógica humana de justiça, que é uma coisa boa. Mas perdão supera a lógica da justiça, que é uma coisa boa, já é um avanço. Perdão é fruto do coração amoroso de Deus, que não conhece limite, e que é capaz de tornar o seu coração limitado em um coração ilimitado. Perdão pode estar na lógica ainda dos sentimentos. Jesus propõe uma atitude mais forte do que de sentimento. Jesus propõe atitude de reconciliação. Só a cruz explica isso. Reconciliar supera a lógica natural do humano. Pagar, retribuir, acertar, fazer justiça, reparar a humilhação, a ofensa. Reconciliação só é possível a quem renuncia a si. Renunciar a si é ter coragem de olhar para si mesma, para si mesmo, e ver em você o que você tem de melhor. E olhar em você o que você tem de pior. E empurrar para um lado o que você tem de melhor e de pior. E tomar a sua cruz. E fazer-se instrumento como Cristo, de perdão, de purificação, de resgate, da feição original dos filhos e filhas de Deus, dos irmãos e irmãs que se ofenderam, e que são filhas e filhos do mesmo Pai, que faz uma festa para o filho pródigo, mas quer o filho que está o dia inteiro trabalhando no campo, que ele entre para a festa também. Jesus sabe que somos barro, mas com seu sangue, misturado com esse barro, pode fazer obra de arte. Potes belos, cheios não de mágoa, para cantar a sofrência, mas cheios de graça, de compaixão, de ternura, de solidariedade, de gratuidade, de bênção. Credo, que trem bonito! O Catecismo da Igreja, nos números 2838, Catecismo da Igreja, nos números 2838 até o número 2845, explica o quinto pedido da oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido.
Este pedido é tão importante que é o único pedido ao qual o Senhor volta e que se desenvolve no Sermão da Montanha: amar os inimigos, rezar pelos que perseguem. Esta exigência crucial do mistério da aliança é impossível para o homem, mas tudo é possível a Deus. Por isso, na oração do Pai Nosso, tem uma palavrinha poderosa: assim como nós perdoamos. Este como não é o único no ensinamento de Jesus. Deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, Mateus 5,48. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso, Lucas 6,36. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Observar o mandamento do Senhor é impossível se quisermos imitar de fora o modelo divino. Trata-se de participar de forma vital e do fundo do coração, na santidade, na misericórdia, no amor do nosso Deus. Só o Espírito Santo, que é nossa vida, Gálatas 5,25, pode fazer nossos os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Então, torna-se possível a unidade do perdão, perdoando-nos mutuamente como Deus em Cristo nos perdoou. Catecismo da Igreja 2842. Catecismo da Igreja 2842. Esta semana eu te recomendo, leia muitas e variadas vezes, do número 2838 até o número 2845, que explica o que é perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Irmã, irmão, somos homens e mulheres chamados a acolher a graça de perdoar. Diz assim o Catecismo 2843. Assim, se perdoamos como Deus nos perdoou, se pedimos a Deus que nos perdoe como nós perdoamos, esse como liga-nos a Deus e liga Deus a nós. Perdoai-nos como nós perdoamos aos nossos devedores. Que eu perdoe como o Senhor me perdoou. Assim, adquirem vida as palavras do Senhor sobre o perdão. Esse amor que ama até ao extremo do amor. A parábola do servo desumano, que coroa o ensinamento do Senhor sobre a comunhão da igreja, termina com esta palavra: eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Perdoar como? Com efeito, é no fundo do coração que se faz e se desfaz a falta. Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Que eu perdoe assim como fui perdoado. Fiquei tão impressionado com isso. Catecismo da Igreja, número 2843. Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão.
E eu termino com o 28:44. A oração cristã chega até ao perdão dos inimigos. Transforma o discípulo configurando-o a seu mestre. Como eu vos amei, assim deveis perdoar-vos uns aos outros. O perdão é um ponto alto da oração cristã. O dom da oração não pode ser recebido, a não ser num coração que está em consonância com a compaixão divina. Repito, o perdão é um ponto alto da oração cristã. O dom da oração não pode ser recebido a não ser num coração que está em consonância com a compaixão divina. Olha só, o perdão dá também testemunho de que em nosso mundo o amor é mais forte do que o pecado. Os mártires de ontem e de hoje dão este testemunho de Jesus. O perdão é a condição fundamental da reconciliação. Dois filhos de Deus com seu pai. O filho pródigo e o filho mais velho entram para a festa. O perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com seu pai e dos homens entre si. Não há limite, medida, esse perdão essencialmente divino. Tratando-se de ofensas, pecados, segundo Lucas, ou dívidas, segundo Mateus, de fato somos sempre devedores. Não devais nada a ninguém a não ser o amor mútuo. Romanos 13:8, domingo passado a segunda leitura. A comunhão da Santíssima Trindade é a fonte e é o critério de toda relação humana, baseada na busca da reconciliação. Esta comunhão é vivida na oração, sobretudo na Eucaristia. Para Deus, a mais bela obrigação é nossa paz, é nossa concórdia. A unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo, de todo o povo fiel. Amém. Não precisa mais nada. Mais nada. Se a gente não alcançar essa beatitude tão palpável na palavra, se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se você está doente, escuta isso. Primeira leitura de hoje, livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33. Até o versículo 28, versículo 9. Capítulo 27, versículo 33, até capítulo 28, versículo 9. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir perdão a Deus? Pedir a cura a Deus? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Agora, eu fiquei impactado com o versículo 5. Se ele, que é mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? A gente fala, não, eu guardo rancor porque sou mortal. O livro do Eclesiástico fala o contrário. Não, mas é exatamente porque você é mortal que você não pode guardar rancor. Eu fiquei tão impactado, tão assustado com isso, porque nós, goianos, somos muito da lógica da mágoa e do rancor. Mágoa o que é senão rancor? Ressentimento, suspiros ofegantes de lembrança da ofensa recebida, não é? Versículo 5 do capítulo 28 do livro do Eclesiástico. Guarda esta, porque eu escrevi essa frase e pus grande no meu quarto. Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados?
A gente pensa que está autorizado a guardar rancor. Não, eu sou um ser humano. Eu sou um mortal. A palavra diz, não, é exatamente porque você é um ser humano e um mortal, é que você deve dizer, eu sou mortal. Eu não posso guardar em mim porque eu sou mortal do jeito que ele é mortal. Ele errou porque ele é um mortal. Eu não posso guardar rancor porque sou um mortal. Não sou Deus. Ele não é Deus. Por isso que ele errou. Por isso que minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu esposo, meu pai, minha mãe errou. Meu irmão na comunidade, meu padre errou. Porque ele é um mortal. Porque ele é um ser humano. E eu não vou guardar rancor porque sou mortal e sou um ser humano. Irmã, irmão, vai render demais essa semana, não vai? Vai. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Põe-se na presença do Senhor. Eu vou pôr aqui, depois dessa homilia, um dos hinos mais belos e das composições mais elevadas do perdão, que é um hino que na sua gravação mais longa tem 14 minutos. O Miserere Mei. Uma composição impressionante. Você vai fazer a sua oração rezando e ouvindo essa canção. Uma das gravações mais bonitas que eu tenho acompanhado é do coro dos meninos coristas da Catedral de Westminster, na Inglaterra. Acho uma das interpretações mais bonitas, de Alberto Alegre. É impressionante você rezar, pedindo a graça para perdoar, pedindo a graça de dar perdão, pedindo a graça de ser perdoada, rezando longamente esse texto. Agora, não quero te assustar, mas vou dizer uma coisa muito dura para você. Se você acha que você não tem que perdoar ninguém e que ninguém precisa perdoar você, sua situação pode ser mais grave do que você imagina. Isso não pode te deixar necessariamente tranquilo não. Escute essa canção e reze, pedindo ao Espírito Santo, se é verdade esta realidade que instaurou na sua vida, de você achar que não tem ofensa contra ninguém e ninguém ofensa contra você. Peça ao Espírito Santo para te dizer isso. Mas amplie a compreensão do que é o perdão, do que é a misericórdia. Pense que perdão realiza uma obra. Perdão realiza a reconciliação. O que você precisa perguntar é se o ambiente que você vive é um ambiente de reconciliados, de família, de pessoa, de vizinhos reconciliados, de uma sociedade reconciliada, onde ninguém é violentado, ninguém passa fome, ninguém é injustiçado, ninguém é enganado, ninguém é explorado, não é? Ninguém é manipulado. Não pense somente no perdão e no sentimento, mas pense numa realidade criada, realidade de homens e mulheres reconciliados em Deus. Combinado? É mais alto. Olhe para a cruz, escute essa canção, Miserere Mei, inspirado no Salmo 51, 50, e reze, suplicando a graça de ser instrumento que forme, que crie ambientes de reconciliação. Amém. Um feliz domingo. Deus te abençoe e Deus te guarde. Depois de você ouvir essa canção, você volte aqui para ouvir e receber a bênção. Amém. Graças a Deus.
Irmã, irmão, eu te lembro no aviso final que nós já retomamos as missas presenciais aqui na Paróquia São José, mas para isso é necessário, veja o número do telefone da paróquia aí. Para participar da Santa Missa presencialmente, precisa ligar durante a semana e agendar a sua participação num desses horários. Vamos pedir a Deus a graça da bênção. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todas as ofensas, recebidas e dadas. Vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações no seu amor, no seu perdão e na sua reconciliação. Amém. Assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um feliz domingo, uma feliz semana. Deus te abençoe. Vai render. Fique em paz. Graças a Deus. Amém.